Swing comenta: o Giorno e a parte 5 inteira é a mais subestimada e incompreendida de todas. Cara, com todo respeito, me perdoe se eu for parecer um pouco mais agressivo aqui, mas eu, sinceramente, eu odeio esse argumento, que se você não gosta da parte 5 é porque você não entende ela. Cara, isso simplesmente não é verdade. As pessoas não desgostam da parte 5 porque elas não entendem. Elas não gostam porque elas não gostam e pronto, tá ligado? Eu até entendo que o Giorno recebe um certo hate meio desnecessário, meio infundado assim, mas isso não quer dizer que as pessoas não entenderam a profundidade magnífica e de 25 camadas que ele tem. É simplesmente porque elas não gostaram e tá tudo bem, tá ligado? Elas também estão erradas a usar argumentos completamente sem sentido pra falar mal do Giorno, mas na minha visão, vocês que defendem ele ao falar que ele é muito mais complexo que isso, que ele é muito incompreendido, também estão tão errados quanto, tá ligado? Porque honestamente, o Giorno e a parte 5 como um todo não tem muito o que ser incompreendido. Querendo ou não, ainda é Jojo e querendo ou não, ainda é um animezinho shonen de lutinha, tá ligado? Trabalha com os subtextos um pouco mais complexos aqui e ali, mas é isso que é. Jojo é um anime de lutinha e a parte 5 não é exceção a essa regra. O que significa que não, a parte 5 não é incompreendida. Enfim, eu não consigo muito concordar com essa opinião de que a parte 5 é incompreendida, com todo respeito. Mike Ebon comenta: time stop do Jotaro não foi forçado. Então essa é uma discussão que eu acho até que interessante, na verdade. Porque talvez se você forçar um pouco a barra, se você suspender um pouco mais a sua descrença, você pode talvez inferir que aqui a parte 3 já tinha inserido alguns foreshadowings de que o Jotaro sempre conseguiu parar o tempo, tá ligado? Tipo, acho que no primeiro episódio mesmo tem uma cena em que ele dá um tiro na própria cabeça e tipo, e o Star Platinum pega a bala, tipo, logo antes da bala entrar na cabeça do Jotaro. Então, tipo, ele faz isso tão rápido que é como se o tempo parasse, tá ligado? E também eles falam, né, o tempo inteiro o tanto que o Star Platinum é rápido e tal, ao longo da parte 3. E eu também acho interessante essa teoria de que talvez o Jotaro sempre parou o tempo, só que inconscientemente, o que eu acho super interessante, super válido. Só que, sei lá, velho, eu não consigo não achar que é um pouco forçado, entendeu? Tipo, basicamente todas as lutas da parte 3 até aquele momento se baseiam em o Jotaro arranjar alguma outra maneira de socar cada vez mais rápido a cara do oponente, e agora de repente ele consegue explicitamente parar o tempo, entendeu? Justamente na última luta, justamente contra o Dio, que também tem esse exato mesmo poder. Então eu consigo entender bem as pessoas que acham que é um pouco forçado, que é um pouco de Deus Ex Machina. Eu também acho um pouco, mas eu honestamente não acho que isso me incomoda, porque a luta ainda é muito boa, entendeu? E que nem eu já falei antes, o Jotaro parar o tempo não resolveu a luta instantaneamente, tá ligado? Ele parar o tempo não é o que acaba com a luta, e sim a forma com que ele usa esse poder, que ainda assim é bem mais limitado que o do Dio, entendeu? Então com essa opinião aqui eu meio que concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu também não acho que foi forçado, porque talvez já tivessem algumas dicas de que o Jotaro sempre pôde parar o tempo, mas sei lá. É um pouco forçado assim, vai. Não tem como negar que o Jotaro aprender para o tempo no final não é um pouquinho forçado. Guilherme KKJ comenta: Steel Ball Run é muito superestimada por todos. Apesar de ser uma das minhas favoritas, não acho que seja isso tudo que falam. Então, isso é uma discussão interessante, porque realmente eu acho que todo mundo que leu concorda que é uma masterpiece, assim, que é o ápice do Araki em todos os aspectos, seja na criatividade das lutas, no arco de personagens, na atmosfera, nas situações que ele é capaz de escrever e tal. A parte 7 é, com certeza, o ápice do Araki. Só que como toda obra que se destaca muito do seu conjunto, é claro que a parte 7 iria atrair aqueles fãs que tratam a parte 7 como se fosse uma bíblia, como se fosse o Alcorão, tá ligado? A Torá, e qualquer opinião que você tenha sobre ela que não seja perfeita e não tem erros, eles vão achar que você é burro e que você não entendeu, tá ligado? Isso realmente é um problema, sabe? Eu não diria que Steel Ball Run é superestimada, porque, tipo, eu acho que a parte 7, tipo, faz jus a esse hype que ela tem, mas realmente é um pouco difícil de discordar que os fãs dela realmente fazem ela parecer como se fosse, tipo, a volta de Jesus Cristo, tá ligado? E, tipo, é bom, mas, tipo, sei lá, não sei se... Enfim, você precisa masturbar tanto assim o ego de uma obra de ficção, tá ligado? E apesar de eu entender o que o Guilherme aqui tá falando, eu acho que eu não concordo tanto. Eu acho que a parte 7 não é superestimada, eu acho que ela é perfeitamente estimada, mas o que eu consigo concordar é que os fãs dela são insuportáveis. O Kipo comenta: Jotaro como protagonista é pior até que o Jonathan. E depois ele comenta aqui falando sobre como ele é uma pedra, né? Ele é muito esquecível dentro da própria parte. E, enfim, essa questão do Jotaro como protagonista não ser tão bom é uma das minhas opiniões mais fortes que eu tenho sobre Jojo, entendeu? Porque personagens que são, tipo, que tem como principal característica ser fodas, eles não funcionam muito bem como protagonista, entendeu? Eles funcionam muito melhor na parte 4, por exemplo, em que o Jotaro tá aqui de vez em quando só pra ser fodão, só pra ser um mentor ali pro Josuke, e tudo bem, ele tem menos tempo de tela e justamente por isso, os poucos momentos que ele tem são muito mais significativos pra história, entendeu? Agora na parte 3 ele tá sempre sendo foda de novo e de novo e de novo, o que acaba com que ele seja um pouco repetitivo, né? Um pouco cansativo, um pouco enjoativo.
Então eu concordo com isso aqui, eu acho que o Jotaro como protagonista é talvez até pior que o Jonathan. Essa persona do Jotaro cansa muito, e apesar de eu ter mais apego com o Jotaro do que com o Jonathan, porque tipo, o Jotaro é... Querendo ou não, o Jotaro é a cara de Jojo, toda vez que você pensa em Jojo, você pensa em primeiro lugar no Jotaro, tá ligado? Não tem como negar isso. Até porque eu acho que o Jotaro é o personagem que o Araki mais, tipo, desenvolveu, mais evoluiu conforme as partes foram avançando, né? Ele ser um personagem secundário importante na parte 4 e depois ser de novo um personagem secundário importantíssimo na parte 6. Eu acho que nessas duas últimas partes, nas partes 4 e 6, o Jotaro tá no seu ápice, assim, ele é um personagem muito bem feito, com muita carga emocional, com muito trauma carregado, tá ligado? A gente consegue ver como que ele muda ao longo do tempo, apesar de que ele sempre tem uma performance um pouco mais sutil do que os outros personagens, né? Ele não expressa tanto o que ele sente. Eu acho que é um traço muito foda também, mas que infelizmente isso não funciona tão bem como protagonista, né? Então eu concordo com isso aqui. Acho que o Jotaro na parte 3 é com certeza quando ele está na sua pior fase, o que é bem irônico, bem paradoxal, considerando que nessa parte é a única vez em que ele foi o protagonista, né? Enfim, infelizmente é uma pena, mas por outro lado é bom porque significa que o Jotaro só melhorou conforme o tempo passou. Igor Oliveira comenta: não entendo porque ficam de hate com a Jolene. Ele foi uma das, tipo, umas 3 ou 4 comentários que fizeram isso, que falaram que, tipo, não entendem porque a Jolene é tão odiada pelo público, e isso é realmente uma coisa que eu também tenho certa dificuldade em entender, sabe? Porque, tipo, cara, tudo bem, é o seu gosto pessoal, você não é obrigado a ter, tipo, a mesma opinião que eu, mas eu acho muito difícil como você compara a Jolene com qualquer outro Jojo do universo original e não acha que ela é melhor que todos eles, em todos os aspectos, tá ligado? Ela tem um poder muito mais versátil, tem lutas muito mais criativas, tem uma jornada de amadurecimento, de desenvolvimento muito superior a qualquer outro Jojo, tá ligado? Na verdade, ela é a única Jojo do universo original que passa por alguma mudança significativa. Então eu tenho muita dificuldade de por que a Jolene não é a Jojo favorita de todo mundo, entendeu? Porque ela é a primeira personagem que o Araki escreveu, a primeira protagonista que realmente não é unidimensional, tá ligado? Que não é, tipo, enfim, que não é simples, que, tipo, é complexa, que evolui de forma crível e orgânica. Mas as pessoas ficam falando, né, que a Jolene é o Jotaro com peitos, que a Jolene é um Jotaro mais sem graça. E, véi, eu acho isso a opinião mais burra, mais infundada que você poderia ter sobre essa personagem, tá ligado? E o foda é que quando eu vejo as pessoas criticando a Jolene, eu literalmente nunca vi ninguém apresentar um argumento decente pra criticar ela. É sempre essa coisa de ela é o Jotaro com peitos ou ela é chata, ela é irritante, tá ligado? Sei lá, mano. A única explicação condizente que eu consigo encontrar para as pessoas não gostarem da Jolene é machismo, tá ligado? É misoginia, simplesmente misoginia. Porque a gente sabe o público que, né, consumidor de anime é, né, uns otaku, uns adolescentes, virgem, tá ligado? E a gente sabe que esse perfil não gosta muito de mulher, tá ligado? Quando uma mulher abre a boca, ele já tem uma convulsão interna, já começa a ter um refluxo. E justamente por isso eles têm uma certa dificuldade em gostar de personagens femininas, né? Personagens que não são homens com ombros largos, né? Que, tipo, parece que tem 2 pneus no lugar dos ombros. E, enfim, é uma coisa bem complicada, né? Bem engraçada essa situação. Mas também é interessante, né? Porque eu tenho certeza absoluta de que se a Jolene fosse um homem, ela seria a Jojo favorita de 90% das pessoas, sabe? Eu tenho plena certeza disso. Enfim, não tem por que mais me estender nesse assunto. Jogador Puto comenta: se for parar pra pensar, as únicas partes que se conectam em uma história são a parte 1, 3 e 6. Cara, isso é uma coisa que eu acho difícil você negar que é verdade, tá ligado? Que é difícil você negar que as partes que realmente são as principais, assim, é a 1, a 3 e a 6. Só que, por outro lado, eu acho que isso é justamente o que dá charme pra Jojo como uma obra, sabe? O fato de que metade dessa obra basicamente é composta por spin-offs. Tipo, dá muito pra você encarar a parte 2 como um prelúdio, um spin-off sobre esse cara aqui, esse tal de Joseph Joestar, que aparece na parte 3. Do mesmo jeito que dá muito pra você encarar a parte 4 como um spin-off do Jotaro indo pra uma cidade pequena, encontrando esse cara aí, vivendo algumas aventuras com ele e depois indo embora pra casa. Tipo, dá muito pra você ter essa visão de Jojo como uma obra, mas eu não acho que isso é uma coisa ruim. Eu acho que isso, na verdade, é o ponto mais positivo de Jojo. O fato das partes 2, 4 e 5 serem basicamente spin-offs que são, de certa forma, descartáveis pra narrativa principal e que são, tipo, bem episódicas e bem concluídas, assim. Tipo, meio que você pode assistir elas ali sem assistir o resto e você não vai perder tantas coisas assim. A única coisa que você vai perder é o contexto de quem são esses personagens e tal, mas dá pra assistir. Mas justamente por isso eu acho que isso dá muito charme a mais, principalmente pras partes 4 e 5, que são de certa forma spin-offs, mas justamente por isso elas são muito fodas e são tão boas quanto todas as outras. Isso não é um ponto negativo, isso é um ponto bem positivo. Mysterious Man comenta: Stardust Crusaders é bom sim, ela apenas não tem frescuras que muitos animes têm. Os personagens são carismáticos e têm
desenvolvimento e profundidade. Só não é clichê e os Crusaders já são mente feita, já que eles são adultos. É, realmente, o Jotaro e o Kakyoin, principalmente, eles são bem adultos, né, já que eles têm 17 anos cada. Então, realmente, é bem adulto, né? Eles nem podem ser presos ainda, mas já são bem adultos. Cara, de novo, isso aqui é uma opinião que eu acho bem parecida com aquela de que você não gosta porque você não entende. E eu acho muito estranho esse tipo de opinião, cara, na moral. Que frescura que a parte 3 não tem, frescura tal qual ter episódios que não são lutinhas descartáveis e esquecíveis, frescura tipo ter personagens que não são portas unidimensionais que só tem um traço de personalidade, isso é frescura pra você, entendeu? Ter personagens bons e realistas é frescura, enfim. Não é que a parte 3 não tem frescura, é que ela é uma história um pouco mais superficial e tudo bem, tá ligado? Ela não tem que ser muito mais que isso, mas justamente por isso eu acho que isso é um ponto positivo, eu acho que isso é um ponto válido que as pessoas usam pra criticar essa parte. Eu concordo que os personagens são carismáticos, mas você falar que eles têm desenvolvimento e profundidade, o Joseph não serve basicamente pra mais nada além de ser alívio cômico. O Avidol mal é um personagem, ele basicamente está aqui só pra morrer 2 vezes. O Kakyoin, de novo, mal é um personagem, ele mal tem personalidade. E sobre o Iggy e o Jotaro eu nem preciso falar nada. O Polnareff acaba sendo a única exceção, ele realmente é um personagem muito bom. Só que todos os outros, eles são bem rasos e tipo, tudo bem, tá ligado? Eles não tem que ser muito mais além disso, mas se você falar que a parte 3, ela não tem frescura porque tem personagem desse jeito, porque tem história desse jeito, sei lá, mano, eu acho muito estranho, velho, na moral. E usar essa desculpa de que eles já são adultos, primeiro que eles não são, mas que eles já são mente feita e por isso eles têm um passe livre pra ser desse jeito. Isso é um problema que eu acho que vários fãs de Jojo especificamente têm, é que eles acham que eles precisam dessas desculpas, desses motivos elaborados pra justificar as opiniões que eles têm, tá ligado? Então eles falam coisa desse tipo, eles já têm desenvolvimento, eles já são mente feita, eles são adultos, por isso eles são bons, por isso eles são não sei o que. E tipo, cara, você não precisa buscar tantos motivos assim pra justificar a sua opinião. Às vezes você só gosta da parte 3 porque sim, e tudo bem, você não tá errado por isso, entendeu? Você não precisa buscar esses argumentos que honestamente não fazem muito sentido pra justificar as opiniões que você tem. Às vezes você só gosta da parte 3 mais que todo mundo, e tudo bem, ninguém vai falar que você tá errado por isso. Arthur comenta: Rohan ter aparecido em Jojo Lands pra mim foi puro fanservice ou favoritismo do Araki, já que com o Josuke 8 daria pra desenvolver uma história foda. Eu gosto do Rohan, mas Araki deu uma vacilada. E aqui o Mike é bom, já fez o meu trabalho e disse: reclamar do Rohan, sendo que ele nem teve uma ação ainda, é um pouco precipitado. E eu concordo perfeitamente com o que o Mike é bom falou aqui, cara. Tipo, reclamar do Rohan aparecer sendo que ele nem fez nada ainda na parte 9, eu acho, tipo, muito juvenil, sabe? Tipo, calma, mano, vamos ver o que o Araki vai fazer com ele antes de acusar ele de fanservice ou de favoritismo, entendeu? Às vezes ele tem alguma coisa aí pra usar o Rohan que, tipo, vai além de fanservice, e a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não viu o resto da parte 9. E justamente porque a gente ainda não viu o resto da parte 9, eu acho que a gente devia evitar esse tipo de acusação de que é fanservice ou favoritismo do Araki. Vamos só ter um pouquinho mais de paciência. Joe_Joline mandou várias opiniões aqui, então vamos fazer uma rodada relâmpago. Johan é mais carismático que o Jotaro, concordo. Parte 1 é melhor que a 3, concordo e discordo ao mesmo tempo. Joline é muito mais legal, carismática, engraçada e melhor que o Joseph e qualquer outro Jojo. Concordo. Acho a Joline a melhor usuária de stand. Não sei se ela é a melhor usuária de stand, mas ela certamente está no pódio, no top 5, assim. O que a Joline faz com o Stone Free é, tipo, absurdo. Parte 2 é muito superestimada. Não sei, velho. As pessoas gostam muito da parte 2. Eu acho que a parte 2 merece esse amor que ela recebe, porque, tipo, é uma quebra de expectativa muito boa que vem da parte 1, que é toda galhofa, toda, tipo, tem muita marca de época. E a parte 2 é toda divertida, descontraída e tal. Eu não gosto tanto dela, mas também não acho que ela é superestimada. Eu acho que ela merece essa reputação que ela tem com os fãs. Diávolo é um vilão bem e concordo. Risoto é melhor que ele. Não ligo por Risoto. E por último, Jotaro funciona melhor como suporte do Proto do que como protagonista em si. Já falamos sobre isso nesse vídeo e eu concordo também. Vinícius Ricardo comenta: as pessoas superestimam muito os personagens de Jojo. Cara, na moral, isso é uma coisa que eu literalmente não poderia concordar mais. Tipo, o que eu mais vejo pelos fãs de Jojo discutindo aí pela internet afora é o tanto que elas gostam do Rohan, por exemplo, o tanto que elas gostam do Kakyoin, o tanto que o Jotaro é super icônico, o tanto que o Joseph é super engraçado e tal. E tipo, eu concordo na superfície com todas essas opiniões, basicamente, mas tipo, eu não entendo mesmo porque as pessoas gostam tanto desse tipo de personagem, sabe? Tipo, o Speedwagon, ele provavelmente é o personagem mais amado de toda a mitologia de Jojo. Literalmente não vejo nenhum motivo pra você gostar tanto assim dele, tá ligado? Tipo, ele ajuda toda a linhagem de Joestar com a fundação dele lá, ele era um fiel escudeiro do Jonathan, mas tipo, e daí, tá ligado? Esse tipo de personagem é muito fácil de ser escrito, um cara que é tipo, muito legal, muito companheiro. Pra eu gostar de um personagem particularmente, eu acho que ele tem que ter alguns méritos além disso, e enfim, eu também acho. As pessoas superestimam muito os personagens de Jojo.
Ian Heitor Shigeta comenta: o grupo da parte 6 é o pior da franquia. Digo, todos têm conceitos interessantes, mas tem pouquíssimo tempo de tela pra eu me importar o suficiente com eles. Cara, apesar do tanto que eu gosto da parte 6, eu concordo muito com essa opinião. Inclusive, eu acho que o elenco da parte 6 não só é o ponto mais fraco da parte 6 em si, como provavelmente é o pior elenco que Jojo como uma obra tem, tá ligado? Sei lá, eu arrisco dizer que só o elenco da parte 1 talvez seja um pouco pior que o da parte 6, mas enfim. É porque com a Hermes, de novo, ele repetiu essa história de um personagem que tem uma motivação porque a irmã dela morreu, né, que nem ele fez com o Polnareff. Além do fato de que a Hermes, tipo, desaparece da história por mais ou menos uns 20 capítulos seguidos, ela literalmente não aparece, então por um tempo a gente meio que esquece que ela existe de certa forma. Mas o que eu mais acho que o elenco da parte 6 peca é que meio que o elenco da parte 6, os personagens da parte 6, eles não têm um vínculo, tipo, meio muito significativo, entendeu? Tipo, diferente da parte 3, que tem toda essa pegada de que eles são amigos em uma jornada que compartilham de um objetivo específico, ou da parte 4, que eles são amigos da mesma sala, da mesma escola, que estão só vivendo suas vidas e encontrando bizarrices loucas pelas ruas e tendo que lidar com elas, entendeu? Tipo, cada parte tem essa dinâmica grupal muito boa. A parte 5 também tem, né, isso. Mas a parte 6 meio que não tem essa dinâmica grupal. Eles meio que não interagem muito como um grupo, entendeu? A Hermes, a Jolene e a Foo Fighters meio que tem essa dinâmica de trio de amigas, tá ligado? Só que eu não acho que isso é executado da melhor maneira possível. O elenco da parte 6 meio que dá a impressão de que eles são só pessoas que por acaso estavam no mesmo lugar e por isso fizeram uma aliança, sabe? Eles não têm o mesmo brilho que o elenco das outras partes tem, pelo menos na minha opinião, então eu concordo com essa opinião aqui. Zafnat Pierre comenta: eu acho o final da parte 6 uma merda. O cara tinha o Made in Heaven, um dos stands mais apelões da série, e perde pra um moleque com o stand do Weather Forecast. Então, cara, eu não acho que isso é um problema, até porque, tipo, eles já estabelecem desde o começo que o stand do Weather Report é ridiculamente forte, tá ligado? Eles falam vários capítulos antes que o stand dele, tipo, era tão forte que ele podia, tipo, basicamente acabar com o mundo, tá ligado? De tão poderoso que é o poder dele. Então, tipo, eu não acho que é ridículo esse conceito do Empório usar o stand dele pra derrotar o Made in Heaven, porque eles já estabeleceram desde o começo de que ele era forte o suficiente pra fazer isso, tá ligado? Tipo, eu sei lá, eu entendo isso, mas não acho que isso seja um problema, porque, enfim, isso foi tudo estabelecido bem antes, então, tipo, eu acho que é satisfatório o suficiente, mas eu entendo um pouco o seu ponto. Dani Orvitor comenta: Jolene não teve um final feliz. Ela mal convive com seu pai e aí vem um padre e mata seu pai, seu futuro esposo e sua amiga na sua frente e depois morre. Bom, eu não entendi direito o que você quer dizer com esse comentário, tá ligado? Qual era a sua opinião aqui? Mas tentando responder o que você comentou, eu acho que a Jolene teve um final feliz, sim. Tipo, ela se sacrificou, ela transferiu a missão dela pro Empório, né? Já que ela percebeu, tá, não tem como nós dois sairmos vivos daqui, então eu vou me sacrificar pra que você possa continuar tentando, pra que você possa continuar tentando trilhar o caminho da justiça. E mesmo assim, depois eles vão lá pra aquele outro universo, a gente vê que ela viveu uma vida muito melhor, uma vida em que o Jotaro não precisou ser um pai ausente, então ela teve uma vida feliz, tá ligado? Tipo, não entendi muito o seu comentário, porque eu acho que ele, enfim, próximo. Vict comenta: Pucci é o melhor vilão de Jojo por conta de sua relação com o Dio, o plano do céu, backstory foda, 3 stands fodas, concluiu seu objetivo, influenciou o mundo inteiro, padre... É um ninja isso? Cara, apesar de eu particularmente, no meu gosto pessoal, preferir o Kira como vilão, eu concordo muito com essa opinião aqui, que o Pucci, ele é muito foda, ele é perfeito pra ser o último vilão desse universo de Jojo. Eu gosto muito de toda a mitologia que ele carrega, de toda a filosofia dele com o Dio, a relação que ele tem, como ele recupera muitas coisas que o Dio já trazia desde a parte 1, tá ligado? Eu acho que o Pucci também é um vilão muito bom, porque, tipo, ele honra o legado do Dio, e o Dio é o vilão principal, ele é a cara do mal quando se trata da mitologia de Jojo. Então você ter um vilão final que honra o legado do Dio é perfeito. O Pucci é um vilão perfeito. Eu também acho muito foda esse detalhe, né, de que tecnicamente o Pucci meio que concluiu o seu objetivo, né, ele meio que venceu, né, o que é um conceito muito foda. Tipo, raramente a gente vê esse coisa acontecendo em histórias assim no geral, e eu sempre gosto quando isso acontece, eu sempre gosto quando o autor chega muito perto de deixar o mal vencer, tá ligado? É um conceito muito ousado e que eu admiro muito o Araki por ter tido os culhões de fazer isso. O Pucci é muito foda. Ai meu Deus, eu gosto muito do Pucci. Blue Macau Animations comenta: o Diávolo fez mais na parte 5 que o Dio na parte 3, no sentido de matar o grupo principal. Cara, isso me lembra de uma coisa muito engraçada que eu vejo o Jojo Fags fazendo quando eles estão opinando sobre Jojo pela internet afora aí. Eu não tô acusando você, Blue Macau, de fazer isso, mas pra alguns fãs de Jojo, parece que os feitos objetivos de um personagem é, tipo, o mérito mais importante que eles têm pra gostar desse personagem, tá ligado? Tipo, sim, tecnicamente o Diávolo tem mais feitos que o Dio, né, porque ele matou mais personagens do elenco principal, mas, tipo, isso significa que o Diávolo é melhor que ele, tá ligado? Tipo... sei lá, significa que ele fez mais?
Cara, eu acho que não, tá ligado? O que também entra em outro aspecto ridículo que as pessoas usam pra desmerecer, principalmente o Josuke e a Jolene, né? Porque eles falam que esses dois são Jojos piores porque eles não mataram os seus vilões principais, né? Já que o Kira morreu atropelado pela ambulância e quem derrotou o vilão da Jolene foi o Empório, né? Não foi a Jolene. E, cara, sei lá, mano, eu acho tão esquisito esse argumento de que porque você não derrotou o vilão principal, porque o vilão principal não matou membros do elenco principal suficientes, eles são personagens piores, tá ligado? Eu acho que isso não tem nenhuma lógica, é muito estranho esse argumento, com todo respeito. Até porque, se for por assim, o Dio, apesar de ser literalmente um dos vilões mais icônicos de toda a ficção e o vilão mais icônico, mais importante de Jojo inteiro, se a gente for usar esse argumento, o Dio é basicamente o pior vilão de todos os tempos, já que ele perde literalmente todas as lutas que ele participa, tá ligado? Tipo, basicamente 90% das lutas que o Dio participa, ele toma um sacode, ele é humilhado, ele perde. Mas isso significa que ele é um vilão pior? Significa que ele é um vilão ruim? Não, caralho, não significa, eu vou enlouquecer.